Saímos de Roma, pegamos um voo e estamos em Tel Aviv. Nós estamos em Israel e a partir de agora você é o nosso convidado para seguir os caminhos de Jesus. Tel Aviv, apesar de não ser a capital oficial, ela é uma grande metrópole, uma cidade linda, moderna, cosmopolita, banhado por um mar maravilhoso, céu azul, céu de brigadeiro. Tudo para que a gente faça uma viagem espetacular. Nós estamos ao lado da Amaralina Turismo, teremos um guia que é um professor de história, portanto, prepare-se. É hora de você se apaixonar por Israel, é hora de você se emocionar. Aperte cintos, arrume malas, venha viajar nas asas do programa Passaporte. Como sempre fazemos a cada destino que chegamos e apresentamos a você, procuramos o melhor guia para que você possa ter conhecimento e possa se apaixonar por esse mundo afora. Nosso guia aqui é um professor universitário de história, é o Efraim. O que veremos, Efraim? Bom, hoje nós estamos indo no caminho da Galileia. Primeiramente vamos fazer um sightseeing, um tour por Tel Aviv. Vamos estar em Jope, onde vamos ver a casa de Simão Pedro, a casa de Pedro o Curtidor, onde Simão teve a visão dos animais puros e impuros. Vamos ver o mar Mediterrâneo e vamos seguir pela Via Maris, o caminho do mar, em direção ao norte. Tel Aviv é uma cidade absolutamente moderna, cosmopolita, surpreendente, não é? Tel Aviv, hoje em dia, foi uma das cidades protegidas pela Unesco, pelo fato de ser o maior centro Bauhaus do mundo, de arquitetura Bauhaus. Hoje, então, é um convite para que você se surpreenda, se emocione, se apaixone. Vamos viajar? Vamos. O nome de Israel não é associado a um lugar geográfico, mas a um povo. O povo de Israel, aquele que luta ao lado de Deus, surgiu de grupos nômades que habitavam a Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos. A história conta que uma grande fome se abateu sobre o povo de Israel, que emigrou para o Egito, onde foram escravizados por 400 anos. Depois deste período, os israelitas vagaram pela península do Sinai, até que, sob o comando do rei Saul, conseguiram reconquistar uma parte de seu território. Surgiram as 12 tribos de Israel, que se unificaram formando um único reino. Davi, que sucedeu Saul, expandiu o território conquistando Jerusalém, que passa a ser a capital do reino. Veio então o rei Salomão, quando Israel atingiu seu apogeu. Seu filho, Roboão, o sucedeu no trono e divide Israel em dois. No norte, o reino das 10 tribos, chamado do Reino de Israel. E ao sul, o reino das 2 tribos, chamado do Reino de Judá, onde estava Jerusalém, e nome do qual derivam as denominações judeu e judaísmo. Em 586, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, invade Jerusalém e destrói o primeiro templo e obriga os israelitas ao seu primeiro exílio. Os prisioneiros de Judá passam 50 anos como escravos dos babilônicos. Quando voltam do exílio, estabelecem-se em Jerusalém, reconstruindo-a e construindo seu segundo templo, o grande templo. Mas o território dos judeus foi sendo conquistado por diversas potências da época, como assírios, persas, gregos, Seleucida e romanos, gerando conflitos e trazendo influência de outras culturas para o povo de Israel. Durante a dominação romana, 2 grandes revoltas israelitas aconteceram. Uma delas garantiu a independência de Israel até o ano 63 a.C.,
quando o reino é conquistado pelos romanos. Neste domínio surge o cristianismo e então a prática da religião hebraica passa a ser perseguida, passa a ser reprimida. Os romanos interferem na administração do templo, atacam e profanam os lugares do culto hebraico. Em 66 até 70 depois de Cristo, acontece a grande revolta judaica, que matou cerca de 1 milhão de judeus. E quando o general romano Tito destrói Jerusalém e destrói também o segundo templo, transformando a região em uma província romana. Novamente, os judeus se revoltam, mas o então imperador Adriano, em 135, os dominam e os expulsam de Israel. Desta vez, o êxodo durou 2000 anos. Adriano, então, batiza a província de Síria-Palestina. Chegam os bizantinos e os muçulmanos, que conquistam a Palestina em 638. Os judeus, exilados, dominados e sem liberdade, continuam perseguidos. Com a destruição do segundo templo, foram para a Península Arábica, envolvendo-se nas lutas entre Maomé e os habitantes de Meca. Muitos massacres estão registrados na história. Granada, em 1066, domínio dos cristãos e expulsão dos judeus do norte da Europa. Massacre da Alemanha e Inglaterra em 1290. França, em 1306 e 1394. Espanha, em 1391. Lisboa, em 1506. Com o fim da Idade Média e o Iluminismo, perseguições diminuíram, mas não acabaram. Na Era Moderna, judeus da Rússia e do leste europeu também são massacrados. O sionismo, movimento que prega a volta dos judeus à terra de Israel, surge na Europa em meados do século XIX. Os judeus, então, passam a ser expulsos dos países para onde migraram, acusados da suposta culpa pela morte de Jesus, até por envenenamento de poços, uso de sangue de crianças cristãs em rituais judaicos e também de heresia. Eles voltam, então, principalmente para Jerusalém e passam a ser a maioria da população. Compram terra dos árabes, formando as primeiras fazendas coletivas, os kibbutzim. Veio a Primeira Guerra Mundial e a antiga província da Palestina passa a ser administrada pela Grã-Bretanha, que se compromete com os judeus a construir um lar judaico na Palestina. Os árabes têm, então, uma reação violenta. Com a ascensão do nazismo, começa uma perseguição antijudaica sem precedentes. Os judeus da Europa são perseguidos, aprisionados e, mais uma vez, massacrados. Na Palestina, nacionalistas árabes se aliam aos nazistas. Os conflitos continuam e, no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo tomou conhecimento do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus e cuja dimensão hoje pode ser sentida no Museu do Holocausto em Tel Aviv. Pressionada, a Grã-Bretanha abre mão da administração da Palestina e a entrega à ONU. Os conflitos aumentam. Em 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha, que presidia uma Assembleia Geral na ONU, divide a Palestina britânica em 2 estados, um judeu e o outro árabe. Mas os árabes não aceitam esta partilha e explode uma guerra entre judeus e árabes. Em 1948, é assinada a independência de Israel, que aprova leis, asseguram a educação de seu povo e permitem a volta dos judeus que se unem de todos os lugares do mundo, fazendo remessas de dinheiro para Israel, que fortalece sua economia e se desenvolve. Mas os problemas não terminam. Os conflitos continuam. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias expulsa os judeus do Egito. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, tropas da Síria, Egito e Jordânia atacam Israel. Na Guerra da Independência, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, os árabes tiveram o apoio do Egito, da Jordânia, do Líbano, da Síria e do Iraque. Ela terminou com a invasão da faixa de Gaza pelo Egito e da Cisjordânia pela Transjordânia.
Israel conquistou 75% do território que seria destinado aos palestinos e a parte ocidental da cidade de Jerusalém. Em 1956, o Egito bloqueia o canal de Suez, impedindo o acesso dos navios israelenses. Em 1964, é fundado no Cairo a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que passa a atacar Israel, que responde atacando as bases da OLP na Síria e no Líbano. Derrotados na guerra do Yom Kippur, os árabes usam o petróleo como arma, boicotando o fornecimento para os países que apoiaram Israel. Surge um pânico mundial, aumento de preço, crise e uma antipatia contra Israel. Acontece a primeira intervenção no Líbano. Vem a Guerra do Golfo, quando o Iraque invade o Kuwait e ataca Israel com mísseis Scud. Em 1990, Israel aceita conversar com a OLP. Surge o Acordo de Oslo. Em 94, a Jordânia firma um acordo de paz com Israel, que foi assinado em Camp David. Palestinos e judeus não cessam os conflitos e surgem outros grupos terroristas que até hoje brigam, inconformados com a divisão de território entre eles. No próximo bloco, vamos falar da história do povo judaico escrita na Bíblia.